Então, amigos, nesse momento nós queremos cumprimentar os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, nos envolvendo nessas vibrações pacificadoras. A página de hoje, a reunião é sempre no pensamento do patrono da casa, Leon Denis. A página vem do livro Depois da Morte, falando sobre a educação. E diz o mentor para nós: não confiem seus filhos a outros, a não ser que sejam a isso obrigados. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma babá que uma criança fale ou ande antes de outra? Ela não tem nem o orgulho nem o amor maternos. Mas que alegria para a mãe nos primeiros passos do seu querubim. Nenhuma fadiga, nenhuma dor a detém. Ela ama. Façam pela alma dos seus filhos o mesmo. Tenham mais solicitude ainda pela sua alma do que pelo seu corpo. Este consumir-se-á em breve e será lançado a uma sepultura, enquanto que a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi cercada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para abençoá-los e amá-los. A educação baseada numa concepção exata da vida mudaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos, incutindo-as nos filhos, ao mesmo tempo em que a escola neutra lhes ensinaria os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Em breve, uma rápida transformação social produzir-se-ia sob a ação dessa dupla corrente. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Reformá-la e colocá-la sobre novas bases teria para a humanidade consequências incalculáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemo-lhe a despojar-se de suas imperfeições. Lembremo-nos de que a ciência, por excelência, consiste em melhorar. Leon Denis. É com essa belíssima e atual página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, nós estamos reunidos para o nosso momento de estudos e passes. Nós, os encarnados e os desencarnados. Nos abençoe, Jesus. Estejamos onde estivermos, em sintonia com essa oportunidade que o estudo nos traz, nos esclarecendo, nos fortalecendo, renovando as nossas ideias, pacificando os nossos corações. Que nós possamos, Jesus, nos deixar envolver por essas vibrações que são consoladoras, trazidas por nossa Luzia Matias, por nossa Vera Sucupira na hora dos passes, e que envolvidos com esses esclarecimentos que falam de nós e para nós, filhos de Deus, espíritos imortais, nós possamos compreender melhor o teu Evangelho e a nós mesmos. É assim, Jesus, que te pedimos, que seja em nome de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, esse patrono amorável que nos acolhe,
em nome de todos esses benfeitores espirituais que nos recebem. Agradecidos aos nossos guias que aqui nos trazem. Mas acima de tudo, Jesus, em teu nome e em nome de Deus, é que te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa noite de estudos e passes. E Jesus, permanece conosco, porque sabes o quanto precisamos de ti. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar nossa Luzia com o nosso carinho. Queridos, boa noite. O texto é de Leon Denis, como está no livro Depois da Morte, é voltado para a educação das crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia, que hoje já está sendo bastante discutida em virtude dos problemas que estão surgindo, decorrentes da educação complicada que vem acontecendo, mas considerando a nossa infância espiritual, vamos também falar sobre a nossa própria educação. É sempre bom lembrar que o livro Depois da Morte é um livro de capítulos bem curtinhos, que Leon Denis escreveu para apresentar a doutrina espírita, para quem não conhecesse. Ele participou de um congresso, e nesse congresso ele defendeu os postulados espíritas, de outras visões espiritualistas diferentes. E fez muito sucesso, e as pessoas pediram que ele fizesse um livro daquilo que ele falou. Então, assim, aquilo que ele falou foi doutrina espírita, os livros já existiam, a codificação. Mas a ideia foi que ele colocasse aquilo de uma forma resumida, para apressar, acelerar, facilitar o conhecimento das pessoas dos princípios básicos da doutrina espírita. Aí ele escreveu esse livrinho de bolso. Embora o livro tenha um volume considerável, os capítulos são todos curtinhos, as ideias são bem concisas, e isso facilita bastante o nosso estudo. Quando a gente for fazer um estudo sobre qualquer tema, a gente pode pegar uma deixa aqui no Depois da Morte, que tem a ideia resumida, sintética de cada assunto. O nosso assunto de hoje é educação. Ao tempo de Leon Denis, haviam alguns problemas de educação que, ao longo do tempo, alguma dessas coisas, algum desses problemas foram solucionados. A pedagogia evoluiu bastante. Ele fala aqui da sobrecarga de dados que se obrigavam as crianças a decorar. Então, eu me lembro que quando eu estudei lá no primário, no ensino elementar, cada hora é um nome diferente, eu tive que saber todos os afluentes do Rio Amazonas, da margem esquerda e da margem direita. Caía na prova, não serve para nada. É muito interessante você apresentar para a criança um mapa, um vídeo, mostrando a exuberância da Amazônia, falando desses rios. Agora, a criança ser capaz de falar que nem um papagaio, patatá, 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 só ficou na minha memória Juruá, Purus, Madeira, que eu não sei de que lado é. Então, as capitais de todos os países do mundo. Então, é claro que dos principais é bom que a gente conheça, não é?
Mas a gente era obrigado a saber a capital do Alto Volta, da Costa do Marfim, né? Então, esse tempo e essa energia consumida com essa coisa conhecida como decoreba, pode, deve, precisa ser canalizada para o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, da ampliação dos horizontes do conhecimento. Então, esse aperfeiçoamento, com certeza, a pedagogia está fazendo. O que está fazendo muita falta na educação é a formação ética e moral da pessoa. Quando nós reencarnamos, quando os nossos querubins, né, que nem fala Leon Denis aí, reencarnam, são espíritos imperfeitos. O que caracteriza um espírito imperfeito? A predominância do orgulho e do egoísmo. Então, se o seu filho, se o seu neto não for um missionário, porque se ele for missionário, lá pelos 6, 7 anos ele já está dizendo a que veio, não é? Mas se não é o caso, trata-se de um querubim orgulhoso e egoísta, e você vai precisar, essa é a sua missão. A sua missão é diminuir esse egoísmo, diminuir esse orgulho, fazer desenvolver a humildade e o altruísmo, a solidariedade. E o que aconteceu foi um movimento pendular. Então, como é que é esse movimento pendular? É mais ou menos o movimento que a humanidade faz no seu processo de mudança. Então, em geral, a gente tem uma coisa extrema que passa para uma outra coisa extrema. Nenhum dos extremos é legal, e aí, afinal, se chega numa situação de equilíbrio, uma situação intermediária. Então, antigamente, algum tempo atrás, de algumas pessoas que estão encarnadas ainda aqui, né? A educação era extremamente autoritária. Algumas pessoas contam, até com um certo orgulho, né, que quando eram crianças, bastava a mãe olhar de um certo jeito, que a criança já sabia o que tinha que fazer. Geralmente, sair da sala, calar a boca, não responder nada, não aceitar o doce, não fazer perguntas. E por que será que a criança tinha essa obediência tão miraculosa? Bastava a mãe olhar, bastava o pai olhar, e a criança já ficava quietinha. Essa criança também não estava sendo educada, essa criança estava sendo intimidada. Então, a criança, ela se retraía ou se recolhia pelo medo. O Divaldo conta com aquela nota de humor que ele costuma contar, né, que o pai dele não gostava dessa ideia dele ser médium, dele ver espíritos. Só que ele, criança, não sabia diferenciar se ele estava vendo encarnado ou desencarnado. E aí ele falava que estava vendo a pessoa assim assado, ninguém mais via essa pessoa, o pai dele não gostava disso, né? Provavelmente ficava preocupado. Vão pensar que ele é maluco, vão pensar que ele tem parte com o demônio, né? Então o pai não queria que ele falasse essas bobagens. Só que ele não sabia quando é que ele estava falando bobagem. Então, quando ele dava notícia dos acontecimentos mediúnicos, ele apanhava de cinto. Ele diz assim: o meu pai pegava o psicólogo atrás da porta e me aplicava uma sessão. Né? Ele conta isso com humor.
ele sobrevalorizar esse pai como um homem trabalhador que sustentou a família, e ele sobreperdoar esse pai por essas sessões de terapia, né? Entre aspas. Mas isso também não é o ideal. E hoje é a prova de que a humanidade progride moralmente. Não progride na velocidade que a gente queria. A gente queria ver logo a humanidade redimida, né? Mas progride, porque hoje você saber que um adulto bate numa criança com um cinto de couro te causa escândalo. Inclusive, já tem legislação passível de punição. Mas era uma coisa considerada normal. O tapa, a surra com a vara de marmelo, os castigos de humilhação eram muito costumeiros nas escolas. Então, eu sou uma senhora na flor da idade dos meus 67 anos, né? E eu era muito ruim em matemática. Eu tenho muita dificuldade, meu raciocínio matemático é devagar, né? E aí a professora falava para eu ir no quadro. A professora era uma freira de descendência alemã, que usava um hábito que só ficava a cara assim do lado de fora. E conforme ela ia ficando com raiva, ela ia ficando vermelha. Então eu tenho essa lembrança daquela cara vermelha, ficando cada vez mais vermelha. E ela pegava na minha orelha. E aí mesmo é que eu não conseguia pensar mais nada. E quanto mais eu errava, mais ela torcia a minha orelha. E a turma inteira ria, né? Como vi crianças terem que botar um chapéu de burro, porque não fez o dever de casa, ficar num quarto escuro, o joelho no milho eu conheci de ouvir falar, nunca vi não. A palmatória, bota a mãozinha lá e alguém, não é? E batia na palma da mão da criança. Então, essas práticas faziam com que a criança, muitas vezes, entre aspas, se comportasse pelo medo. E isso também não é bom, porque esse medo também recalcava um ódio, uma mágoa, um ressentimento ou uma destruição da autoestima. Então nós hoje, quando temos algum trabalho terapêutico, algum trabalho psicológico, a gente vê a devastação da autoestima produzida por algumas práticas educacionais da escola, da família, da sociedade. Então, os pais, naquele afã de fazer com que o filho estude, muitas vezes diz assim, você não vai dar para nada, você vai puxar carroça. A criança não tem como entender que o pai, a mãe, o educador está dizendo aquilo, mas que essa não é a opinião dele. Ele está dizendo aquilo para a criança pensar, não, eu não quero puxar carroça, então eu vou estudar. Só que esse é um caminho milagroso. A criança não vai fazer esse caminho, ela vai internalizar que ela é incapaz, que ela é burra, que ela não dá conta do aprendizado. Então, essa baixa autoestima, ela inviabiliza a saúde emocional e psicológica necessária ao aproveitamento da reencarnação. A pessoa fica paralisada, com medo de falar, porque vai falar coisa errada, e aí vai ser ridicularizada, com medo de se relacionar, porque não acredita que vai ser amada, aceita e acolhida, e aí se fecha em solidão, em complexos, não busca situações melhores, porque pode não dar certo, e aí todo mundo vai saber que você tentou e não conseguiu. Então, essa educação assim, castradora, ela não é a melhor opção. Agora, dessa educação castradora se partiu para uma educação permissiva, na qual a criança não pode expressar nenhuma frustração.
A criança não pode vivenciar nenhuma recusa. A criança não pode ouvir nenhum não, que ela faz aquele ataque normal de criança, até aí tudo normal. A frustração é uma coisa que a gente já não nasce sabendo lidar com ela, não, né? Isso é com o tempo. O que não é normal, no sentido de não ser saudável, é os adultos serem tão sensíveis a essas explosões de mau humor, de frustração, de reprovação de uma criança, às vezes, pequenininha. Então, o Rossandro Klingen, né, que é um psicólogo espírita, faz umas palestras ótimas, tem no YouTube, para quem não conhece ver, fala muito disso, né, de pais que chegam no consultório de um psicólogo com um gurizinho desse tamanho, dizendo, eu não sei mais o que eu faço com ele. Adulto, criança. Como assim? Adulto, criança. Você não sabe o que faz com essa criaturinha, né? Verdadeiros tiranos domésticos. É bom a gente, de vez em quando, ver aqueles programas das babás, Super Nanny, aquele negócio, né? Você vê cada coisa de estarrecer e fica pensando, qual vai ser o resultado final desse processo de educação, entre aspas? Então, por exemplo, eu assisti a um atendimento a uma família com 2 crianças na faixa de 6, 7 aninhos, que só dormiam andando de carro. Então, quando dava a hora de dormir, os pais botavam a roupa de dormir nas crianças, escovavam o dente, botavam no carro e ficavam andando no quarteirão. Aí depois carregavam as crianças com todo cuidado para estar na cama. Senão eles não dormem. Gente, como assim? Não há ninguém que consiga ficar sem dormir. É impossível, não consegue ficar sem dormir, né? Mas estavam lá aqueles pais cedendo a esse capricho. E aí, quando a babá falou, olha só, você vai pôr na cama, você vai ficar do lado, você vai contar a história, depois você vai sair e apagar a luz. Deixa a luzinha e sai. Se ele reclamar, você volta, bota ele na cama, mas já não fala mais nada. Fica um tempo e sai de novo. Se ele reclamar, você bota ele na cama e sai. Bota ele na cama e sai. Quantas vezes forem necessárias. Então, assim, as 2 primeiras noites, esse negócio durou até as 2 da manhã. Eu não quero dormir. Agora, o mais impressionante é a expressão de sofrimento daqueles pais. Porque aquelas crianças estavam chorando. Estavam chorando de sofrimento? Não, estavam chorando de raiva. Estavam chorando de frustração, porque não estavam tendo o seu capricho atendido. Então lá vinha aquele pirralho chorando, pega, bota lá de novo, pega, bota lá de novo. Depois, né, de 2 noites nessa situação, na 3ª noite eles deitaram, ouviram a historinha e dormiram. Mas para passar por isso, né, por esse dizer não para a criança, por impor à criança essa situação desagradável, que coisa difícil, né? Que coisa difícil. Então, o que aconteceu? As pessoas vieram educadas com uma extrema rigidez e se tornaram incapazes de trombetas, porque chegou mais um engenheiro de produção, né? Não é isso, vai ter frustração. O patrão vai dar frustração, bastante frustração para você. Então, a gente precisa aprender a lidar com a frustração de uma maneira saudável e ensinar a criança a lidar com a frustração também de uma maneira saudável. E qual é a maneira saudável? Saudável no sentido de que você vai aproveitar aquele processo pedagógico para a sua evolução espiritual, porque foi para isso que você encarnou. Então, o que o Leon Denis fala lá? Esse corpinho vai acabar. Vai acabar.
Então, a gente já gasta um tempão cuidando desse corpo, né? Ganha dinheiro para comprar as coisas para o corpo, faz comida para o corpo, come, lava um susto. Ela falou assim, não, a gente não está levando, a gente ainda vai comprar. Então, me lembro quando eu era criança, e tinha festa de aniversário, eu queria era ver a minha avó, eu queria era ver minha tia. Eu não, eu queria era gente. Mas eu era ensinada que eu não podia mencionar isso. Eu tinha que abrir o presente, mesmo que fosse meia, eu tinha que fazer uma cara de adorei. Isso é treinamento para a vida social. Então, quando essa criança se sente autorizada a cobrar de um convidado da sua festa um presente, ela não está sendo treinada para a vida em sociedade. Não está sendo treinada. Não se faz uma pergunta dessa. É falta de educação. Né? Então, quantas vezes a gente ouviu isso? Né? Não faz isso, que é falta de educação. Não peça coisas na casa dos outros, é falta de educação. Não fica gritando na loja, é falta de educação. Né? Então, essa informação não está sendo dada e a gente está vendo aí uma geração de monstrinhos, né? Tem um outro palestrante, esse é um filósofo bastante conhecido, não é espírita, que é o Mário Cortella, né? E ele tem uma palestra que chama Ética e Convivência, um espetáculo de aula sobre educação. E ele disse que estava no restaurante do aeroporto e tinha uma mãe sentada lendo revista e a criança aprontando no restaurante, incomodando todo mundo. E a mãe não fazia nada. E a criança incomodando todo mundo. Ele é um homem grandão, né? Com aquela voz poderosa. Ele chegou perto dela e falou assim, minha senhora, essa criança é sua? A mãe falou, por quê? Você é uma bela criança. Aí a mãe, tá, leve-a. Leve-a. Ela não está treinada para a vida em sociedade. Então, nós precisamos treinar a vida em sociedade, respeitar o espaço do outro, respeitar as regras, conhecer as regras e respeitar as regras. Tem um discurso do Bill Gates que pediram ele para fazer uma palestra para uns adolescentes. Ele teria 1 hora para falar. Ele disse, não preciso de 1 hora não, só 5 minutos. Aí essa listinha a gente até acha no Google. É bem interessante. Algumas eu gravei, poucas eu gravei, né? Gravei. O seu pai e a sua mãe não eram tão chatos antes de você nascer. Então, antes de nós termos filhos, nós éramos jovens, não é? Nós éramos despreocupados, nós éramos cuca fresca, né? Alguns aqui eram garotas papo firme, né? Barra limpa, pá, pronto. Aí teve filho, começou a complicação. Aí você fica chato, aí você fica preocupado, aí você fica prisioneiro do que aquela pessoa vai fazer da vida dela. Aí você dá 1000 conselhos, aí você toma 1000 providências. E aí sua majestade olha para você, nossa, você é muito chato. Eu não era assim antes de você nascer, né? A outra coisa é, se você reclama dos seus pais, espere até conhecer o seu patrão. Porque se reclama um monte dos pais, né? Os pais, minha mãe, meu pai. Quando os pais estão lá cumprindo a sua tarefa, reclamam-se das regras. E quando os pais não estão cumprindo as suas tarefas, reclama-se sempre mais. Porque nós temos uma engrenagem no nosso espírito, que é a lei divino-natural. A lei divino-natural, ela inclui o progresso. Então, nós temos uma sede de mais, que é insaciável, mas ela precisa ser colocada no mais virtude, no mais saber, no mais competência, e não no mais coisas, mais mordomias, mais homenagens. Então, por mais que você dê
objetos, por mais que você atenda aos desejos, por mais que você deixe a criatura ser um nem, ela vai estar reclamando. Agora, se um dia ela tiver um patrão, aí ela vai ver, como dizia minha mãe, com quantos paus se faz uma canoa, né? Então, o neném, né, já é manjado, é aquela criatura que nem trabalha, nem estuda, né? E o nem nem trabalha, nem estuda, nem faz nada em casa. Então, às vezes a pessoa não estuda porque teve um problema emocional, né? A pessoa teve uma depressão, um pânico, uma coisa lá. Nem trabalha muitas vezes pelo mesmo motivo, ou porque de repente não conseguiu emprego. Mas qual a explicação para não fazer nada em casa? Qual a explicação para levantar da mesa e deixar seu prato sujo em cima da mesa? Qual a explicação para deixar sua toalha molhada em cima da cama? Qual a explicação para deixar seu tênis fedorento que não lava na sala, empesteando a casa toda? Qual a explicação para gastar uma fortuna de luz com ar-condicionado e televisão ligados o dia inteiro? Qual a explicação para isso que não seja a frouxidão, o fracasso daqueles que deveriam estar educando, que deveriam ter recebido aquele espírito orgulhoso e egoísta, e está ensinando para ele como é que as coisas têm que ser, para o bem dele, para que ele tenha saúde, para que ele tenha bem-estar, para que ele caminhe na direção do progresso. A outra coisa que ele falou, que é muito interessante também, é: seja gentil com os nerds, porque você vai trabalhar para um deles. Então, eu me lembro que no meu tempo, o termo era Caxias, né? Então, a gente, fulano é Caxias, aí a gente excluía aquela pessoa, porque quem é que aguenta a pessoa que só tira 10, né? Que faz todos os trabalhos, ninguém aguenta aquela criatura insuportável, né? Mas são eles que muito provavelmente serão as pessoas melhor sucedidas e que vão criar oportunidades de trabalho para os espertinhos da sua turma que ficavam lá no fundo rindo da cara dele, né? Que é o caso do próprio Bill Gates, né? E de outras criaturas extraordinárias que estão aí fazendo grandes mudanças. Então, a gente tem que ter um olhar para as crianças. A criança já está estragado, agora é tarde. Não é tarde, não. Nós sempre podemos influenciar o outro. Influenciar não é modelar a nossa imagem e semelhança. Influenciar. E como é que eu me torno capaz de influenciar os outros positivamente? Me tornando um projeto bem-sucedido. Quando eu sou um projeto bem-sucedido, o que é um projeto bem-sucedido? Né? Uma pessoa que gosta da sua vida. Uma pessoa de bem com a vida. Uma pessoa que está sempre procurando aprender mais. Uma pessoa que está tendo um sucesso social de relacionamentos duráveis, estáveis, verdadeiros. Uma pessoa que está em busca de coisas positivas. Uma pessoa saudável. Aí existe uma boa chance daquele olhar para mim e dizer assim: não, isso que você faz é legal, me explica aí como é que você faz isso. Agora, o que a gente vê são pessoas totalmente perdidas de si mesmas, totalmente complicadas, totalmente adoecidas, querendo dizer para o outro o que ele tem que fazer. Aí o outro olha para essa pessoa e diz assim: eu vou fazer o que você está me dizendo, para quê? Para ficar igual a você? Então, passou entre nós um grande psicólogo, especialista em adolescentes, chamado Isami Tiba. Tem livros publicados. E ele publicou um trabalho, né, na Folha de São Paulo, virou um livrinho, sobre adolescência. Então, ele fala que o adolescente, em todos os grupos de animais que vivem em bando, e nós somos animais que vivemos em bando, os adolescentes têm como preocupação conquistar o seu lugar de liderança, o seu lugar no bando. E eles fazem isso imitando os adultos.
tentando mostrar para os adultos que eles são competentes naquilo que os adultos valorizam. Então, a gente quer que o adolescente estude e trabalhe, né? Mas o que você fala do seu trabalho em casa? Nossa, soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Né? Trabalho hoje foi horrível, não aguento mais aquele trabalho, não vejo a hora de me aposentar. Aí o adolescente olha para aquilo, não, isso não é legal. E aí ele vai realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Ficar sem fazer nada. Ele vai ficar lá largado no sofá, realizando o seu sonho, mostrando como ele é competente para fazer aquilo que você não sabe. O que nós falamos, né, para o adolescente em termos de relacionamento? Seja responsável nos seus relacionamentos, não é? Como diz o senhor Leon Denis, tenha uma companheira, um companheiro, seja fiel, né? Seja sensato, se cuide, se valorize, né? Mas o que você fala para ele do casamento? Eu soubesse, né? Aquele dia me enforquei. Aquele dia, dia que eu conheci seu pai, acabou minha vida. Aí, adolescente, ouve você dizer isso, né? Ela vai realizar o seu sonho. Vai namorar com 5 garotos ao mesmo tempo, nenhum com intenção de nada sério, e ela vai estar ali mostrando para você como ela é competente em fazer aquilo que você não foi. Então, a gente, se quer ensinar alguma coisa, precisa ser um modelo dessa coisa. Precisa ser competente nessa coisa. Eu não consigo ensinar alguém a fazer uma coisa que eu não sou competente em fazer, não tem como. No treinamento de um médico, o aprendizado se dá nesses 3 momentos, né? Aprenda a fazer, faça, depois ensine alguém a fazer. Só quando você consegue ensinar alguém a fazer aquilo, é que você aprendeu de verdade. Então, mas primeiro você precisa aprender teoricamente, você precisa ser capaz de fazer, e aí então você vai ser capaz de ensinar. A educação dos jovens e das crianças, mesmo que eu não tenha mais jovens e crianças na minha família, ainda assim é nossa responsabilidade. Então, nós temos nas casas espíritas os trabalhos voltados para as crianças e até para os bebês, né? Eu acho muito engraçado quando ela fala que os bebês adoram a evangelização. As pessoas que trabalham lá também adoram. O bebê dorme, que é uma beleza, elas ficam lá vendo filme, conversando. Isso quando tem pouquinhas, né? Quando tem muitas é a sua camisa, realmente. Mas elas ficam ali trabalhando aquele patamar de ideias, né? Que de espírito para espírito as ideias se comunicam. Então, se nós temos um interesse pela educação, temos muitas frentes de trabalho abertas para isso, na própria casa espírita e no voluntariado em geral. Então, hoje, nós temos muitas pessoas voluntárias em escolas, em projetos educacionais, em ONGs, em muitas frentes, porque quando se discute os problemas sociais, quando se discute violência, quando se discute guerra, quando se discute destruição da natureza, quando se discute qualquer um desses problemas sérios que estão aí à nossa volta, se chega sempre numa base comum, que é a educação. Então, se nós não tivermos, enquanto nós não tivermos uma educação de qualidade, que molde não só os cérebros, mas os caracteres, nós teremos uma sociedade de pessoas mal formadas, que irão fazer aquilo que já sabem fazer há muitas reencarnações, que é ser egoísta e orgulhoso. Buscar o seu benefício a qualquer preço. Então, nós sempre podemos contribuir com a educação.
das crianças e dos jovens. Agora, tem uma criança em nós. A criança que nós fomos não morreu. Ela está aí, com uma educação por completar-se. E por uma educação, às vezes, por passar por um processo de cura dos traumas. Então, eu preciso de vez em quando conversar com essa criança que eu fui. E explicar para ela aquelas situações que hoje eu, como adulto, consigo entender. Ou deveria conseguir entender. Então, às vezes, eu fico bastante impactada, assim, quando eu vejo uma pessoa com mais de 60 anos, expressando um sofrimento, uma questão existencial, porque mamãe, papai, mamãe não gostava de mim. Olha só, agora é você que tem que gostar de você, né? Uma coisa que a gente vai começando a entender. Tem como uma pessoa que reencarna como menina entender por que os meninos têm mais ibope? Nas famílias? Tem como a criança entender isso? A criança não entende. Né? Mas isso está melhorando, graças a Deus. Mas no meu tempo isso era escancarado. Então, assim, se tivesse um bombom, a minha avó dava para o meu primo. Né? Quando eu me formei, tem bastante tempo também, né? Não tinha ultrassonografia, olha só, para saber o sexo do neném. Não tinha ultrassonografia. Então, todo mundo só sabia o sexo do neném na hora que o neném nascia. E lá na maternidade São José, do lado de fora do centro cirúrgico, tinha uma luzinha rosa e uma luzinha azul. Aí, quando o neném nascia, a enfermeira ia lá, era menina, acendia a luzinha rosa. Ou então, se era menino, acendia a luzinha azul. E a gente lá dentro da sala de parto, acendia a luzinha rosa, acendia a luzinha azul. Isso tem a ver com aquela pessoa que nasceu? Tem nada a ver com aquela pessoa que nasceu. Isso é um problema cultural. Agora, a criança não tem como entender um problema cultural. Ela só vai entender que o nascimento dela não foi assim tão bem-vindo, que a família festejava mais o menino. Ela só vai entender que, de alguma forma, ela não era tão valorizada. Eu passei 9 meses sendo chamada de Robertinho. Como é que está o Robertinho? O Robertinho está mexendo, o Robertinho está legal, nasceu o Robertinho, não era o Robertinho, né? E uma vez eu perguntei para o meu pai, me lembro, eu criança, perguntando para o meu pai, por que ele preferia um menino, né? E ele falou que as mulheres não fazem carreira, as mulheres se casam e param a vida. As mulheres não levam o sobrenome da família. As mulheres, é aquilo mesmo, tem filho e acabou. Isso tem a ver com a Luzia? Não tinha nada a ver com a Luzia. Isso era um problema cultural. Então, se eu tenho lá uma criança magoada porque sofreu várias situações pelo fato de ser menina, hoje eu posso conversar com essa menina. Olha só, neném, vou te explicar o que aconteceu, né? Vamos parar com essa história de falar mamãe e papai, né? Minha mãe, meu pai, é uma coisa, né, mais adequada. E a sua mãe fazia isso, por isso assim, assim, assim. Então, se numa família tivesse 4 meninos, aí a mãe começava a querer uma menina. Para quê? Para ajudar ela. Porque suas majestades não podiam fazer nada. Então, depois que uma mulher já tinha um marido e 4 homens em casa, ela ficava roxa para ter uma menina. Para quê? Para levar água para sua majestade, levar o prato para sua majestade, né? E aí fica aquela menina chorando, vira fora, porque mamãe, né? Então, nós precisamos educar a nossa criança, né? Se ela teve a oportunidade de
fazer coisas das quais hoje se arrepende, vamos perdoar os educadores, não sabiam o que estavam fazendo. Fizeram o seu melhor. Fizeram o seu melhor. O jovem, não é? Quantas culpas, às vezes, a gente carrega pelos chamados erros de juventude. Então, o que são erros da juventude? Os erros da juventude, muitas vezes, são causados por aquela sensação de invulnerabilidade que o jovem tem. Ele acha que todo mundo se dá mal fazendo aquilo, ele vai se dar bem. Ele vai se dar mal como todo mundo, né? E aí fica carregando aquelas culpas. Nós precisamos conversar com esse jovem, falar que isso faz parte do processo de aprendizado, que nenhum de nós nasce perfeito, que ser imperfeito implica em errar, e que agora nós precisamos aprender alguma coisa que a gente não sabia. E só quando a gente aprender aquilo que a gente não sabia quando errou, é que a gente está vacinado para numa outra encarnação não errar de novo. Então, como é que funciona essa vacina, né? A gente vivenciou um caso bastante ilustrativo de uma companheira que já tinha uma culpa porque tinha feito um aborto na juventude. Ela já tinha uma culpa. E quando ela estava por volta dos 40 anos, ela engravidou novamente, ela já tinha um filho adolescente e uma situação familiar bastante complicada. Aquela gravidez já causou uma turbulência naquela família. Mas aí, quando ela foi fazer a ultrassonografia com 12 semanas, que já dá para ver, descobriram que o neném tinha síndrome de Down. Aí é que a família caiu em cima mesmo. Vamos abortar, porque não vai dar, porque não há dinheiro, porque uma criança dessa dá muito trabalho, e blá, 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 a situação já está difícil. E ela, apesar da culpa do aborto, ela ainda ficou assim, bastante balançada. E aí tiveram a ideia de fazer uma reunião de família para resolver a questão. E nessa reunião de família puseram o menino que estava lá com uns 14, 15 anos, o outro filho. E aí um falou, o outro falou, ele ouviu e falou assim, vem cá, essa reunião é para resolver se vamos matar o meu irmão? É isso mesmo? Acabou. Então, fica óbvio, fica claro que esse espírito encarnado naquele jovem tinha valores que ele não aprendeu com aquela família. Tinha valores que ele construiu nas suas vidas passadas. Ele estava vacinado. Então, nós certamente cometemos lá, pelo menos eu cometi alguns, né? Erros na juventude, que eu gostaria de não ter cometido, mas cometi. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hoje olhar para aquilo como adulto e me educar. Então, o que te faltou? Te faltou coragem moral, porque algumas situações você precisa de coragem moral para enfrentar. Te faltou fé no futuro? Te faltou espiritualidade? Te faltou autoestima? O que te faltou? Aí, ao invés de ficar arrastando culpa, gerando doença, que não serve para nada, sofrimento, que não serve para nada, a gente vai em busca do que a gente não sabia. E se vacinar, e aprender em teoria, porque vamos ter que fazer prova. Mas se a gente não tiver aprendido, a gente não vai passar na prova de novo, e de novo, e de novo, até que a gente aprenda. Então, nós ainda temos em nós mesmos uma criança e um jovem para serem educados. Educados no sentido do conhecimento. Tem muita gente equivocada achando que já estudou tudo que tinha para estudar. Isso é um erro. Hoje nós não temos nenhuma justificativa para passar um dia inteiro sem aprender nada de novo. Não tem nada que justifique isso. O livro é super acessível. As palestras estão aí ao alcance de um clique. O Google, para você, passou o dia inteiro, não conseguiu achar nada legal. Eu quero saber como é a vida das abelhas do Himalaia. Bota lá.
E você vai terminar o dia sabendo como é a vida das abelhas do Himalaia. E pode até descobrir que no Himalaia não tem abelha, eu não sei. Chutei. Né? Mas nós precisamos ampliar o nosso conhecimento sempre. É vivendo e aprendendo, é morrendo e aprendendo, até o último momento, porque o que morre é o corpo. O espírito prossegue com a sua bagagem de conhecimentos. E a gente precisa todos os dias treinar virtude, treinar a paciência, treinar a tolerância, treinar a compreensão, treinar a perseverança, treinar a coragem. Tudo aquilo que é virtude, nós precisamos treinar, porque ainda estamos muito incipientes, ainda podemos nos educar muito mais e melhor. Então, a proposta do senhor Leon Denis aqui da educação é para as crianças. Vamos participar dessa proposta de educação à luz da doutrina espírita, aonde for possível, aonde nós pudermos nos manifestar, às vezes como avós, às vezes como tios, às vezes como amigos, às vezes como modelos. A gente às vezes se torna modelo para os jovens, eles olham para a gente, acham a gente bacana. Olha a oportunidade aí, não é? Da gente participar dessa educação. E vamos aplicar à criança e ao jovem que está em nós. Tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho. Foi muito bom, não é, amigos? É sempre muito bom. Mas a Luzia vai me permitir, vocês também, fazer aqui um parênteses para falar assim, olha, gente, na evangelização de bebês, as crianças não ficam vendo TV. A TV que existe no ambiente... A TV que existe no ambiente de evangelização é para passar o vídeo de sensibilização para o tema estudado. E aí, o que acontece? A criança tem mais ou menos 1h20, dependendo do momento que elas chegam para nós, né? O trabalho começa 20 minutos antes de cada reunião pública, para socializar, para chorar, para se adaptar, para brincar, para ficar no colo. É por isso que eles amam. À medida que eles se adaptam, eles realmente amam. Então, é para evangelizar o espírito imortal. E depois eles têm 15 minutos de evangelização. Então, à medida que eles vão crescendo, eles já sabem, eles aprendem a arrumar os brinquedinhos. Eles, quando estão na fase de 1 ano e meio para 2, eles já arrumam o ambiente. Já botam as cadeirinhas, porque eles sabem que eles vão sentar para o passe, para ouvir a historinha. E quando acaba, eles também bebem aguinha fluidificada. Então, nós temos um espíritozinho que ela é terrível. Se o médium acaba de dar passe, ela pede logo a água. Ela não quer saber de nada. Então, é encantador. Tudo nessa casa é maravilhoso. Mas vocês não podem saber que vocês choram, mas eles amam. Tragam eles para nós. É maravilhoso, é maravilhoso. Eles também dão um passe junto com um amigo médium, né? São espíritos imortais. Essa conquista que a Luzia falou. Então, muitos deles, eles se comovem. Muitos amigos, quando vão lá dar o passe, eles saem realmente, assim, é comovente. Agora, tem que trazer para que eles aproveitem, né? Então, tia Luzia, refaz aí esse critério, evangelização mesmo. Assim, aqui a gente pede, né, para silenciar o celular. E lá, eles já nem entram com o celular, né, gente? Porque não tem condição. Mas, assim, é maravilhoso. Realmente, quando a gente tem que liberá-los para o celdinho, a gente sabe que eles têm que caminhar, né? Aí os espíritos também entendem a nós e aí já manda outra leva, porque é um revezamento, né? Quem está aqui, às vezes, cedo, observa um amor que vem, que eu particularmente acompanhei até antes da gestação, que foi nossa, os 3 anos de evangelização. Então, isso é a Casa Espírita, esse é o convite para todos nós. Vamos trazer, vamos convidar, vamos confiar que eles amam. É bom para a família, é bom para eles, não é? É isso, a gente recebe esses amores na nossa casa, são nossos amores, mas são os filhos de Deus
que vêm na confiança de que estão sendo entregues para que deem continuidade àquilo que eles aprendem no mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual estuda, lá no mundo espiritual eles são orientados. O compromisso aqui é grande. Então, vamos prestar atenção direitinho nesse convite e vamos trazer esses amores para nós. E que Jesus continue sempre abençoando muito a Luzia, para que ela esteja aí conosco sempre. Mesmo de desencarnada, ela já sabe. Então, estudando aqui o Evangelho para o momento dos passes, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, instrução dos Espíritos. A instrução vem falando sobre a virtude. O amigo espiritual é François Nicole Madeleine, é um cardeal Morlot. E ele diz para nós: a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro enriquecimento de si mesmos. É para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta, no fundo do seu coração, uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ela degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. François Nicole Madeleine. E é com essa orientação que nós pedimos aos amigos médios que se posicionem para o momento do passe.
Não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Se estamos pela internet e estivemos com atenção nessas reflexões trazidas por nossa Luzia, vamos também nos posicionar para esse momento. Vamos agradecendo sempre a Deus, amigos. Vamos agradecendo sempre a Deus. Esse Pai amoroso, Criador de nós, espíritos imortais, que nos conhece as nossas necessidades, conhece as nossas dores, e que tudo faz para que possamos caminhar com tranquilidade nessa experiência que é a vida no corpo material. Querido Jesus, estamos reunidos para o nosso momento de paz. Te agradecemos, Senhor, pelos companheiros médiuns, pelos benfeitores espirituais que nos assistem, pelos amigos espirituais particulares de cada companheiro médium, que aqui virão, Senhor, que aqui já estão, para que possamos receber o que viemos buscar, Jesus, junto ao teu coração. Abençoa o momento do passe. Graças a Deus. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Amigos e irmãos, que bela lição, né? Nesse capítulo do Evangelho, sede perfeitos, a lição sobre a virtude. Quando a gente para refletir sobre essa mensagem, a gente começa pouco a pouco edificar dentro de nós outros sentimentos, outra percepção da vida. A gente começa a se construir com a nossa verdadeira essência, que é de espírito imortal. Espírito imortal, reencarnado no planeta Terra para adquirir virtudes, para adquirir qualidades, para nos tornarmos homens de bem, para evoluirmos espiritualmente. E é algo assim que cresce dentro da gente naturalmente à medida que a gente começa a compreender o verdadeiro valor da reencarnação, o verdadeiro valor dos ensinamentos de Jesus, o verdadeiro valor de ser espírito imortal. Não dá mais para pensarmos de outra maneira, se é que queremos, nesse momento da nossa existência, termos um pouco de calma, um pouco de tranquilidade. A gente tem que interiorizar essa ideia diante das coisas que nos circundam dia a dia, diante das nossas observações, diante dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Não estamos aqui de brincadeira nem a passeio. Estamos aqui reencarnados na Terra para crescermos, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos virtuosos. O caminho pode ser longo. O caminho, para alguns, é bem difícil. Mas, amigos e irmãos, é um caminhar gratificante. Porque quando a gente entra nesse caminho de aproveitar todas as situações de vida, sejam elas dolorosas ou não, para crescermos, para adquirirmos qualidades, é muito bom, é muito prazeroso.
nos traz muita calma, nos traz muita tranquilidade, nos traz, dentro do próprio sofrimento, a alegria de viver. Por quê? Porque a gente está solidificando dentro da gente a pureza, o coração tranquilo, a calma que a gente necessita para irmos progredindo, para irmos mais adiante, para irmos ao encontro da perfeição que o nosso Pai representa. Amigos e irmãos, não nos esqueçamos que estamos nesse planeta para crescer espiritualmente. Tudo é motivo para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Alegrias e dores. O que não vai deixar a gente triste é se a gente aproveitar essas situações para melhorarmos espiritualmente, para nos tornarmos seres melhores. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus, Jesus, por mais essa noite de estudos e passes que o teu coração de amor ofereceu a cada um de nós. Abençoa, Jesus, os que estão em nossos sentimentos, os que estão em nosso pensamento, que no amparo de todos esses benfeitores espirituais, essas vibrações de pacificação se estendam para a nossa família, para a nossa cidade, até onde pudermos ir, Jesus, com esses amoráveis benfeitores espirituais, que tudo fazem para que possamos, a cada momento de estudos, em conjunto, no grupo, possamos renovar as nossas forças de alegria, de esperança, que são geradoras de saúde espiritual. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos que não estamos sós, que és o condutor das nossas vidas e que nada acontece que Deus não saiba e, se permite, existe para nós um ensinamento. Abençoa, Jesus, esses filhos de Deus que somos, encarnados e desencarnados. Que possamos chegar aos nossos pontos de origem, levando conosco as alegrias espirituais que aqui recebemos. É assim, Jesus, que mais uma vez agradecidos, alegres por estarmos compartilhando contigo, que pedimos a permissão para que, em nome de toda essa espiritualidade benfeitora, dos nossos guias particulares, em teu nome, querido amigo, mas acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por encerrada essa nossa noite de estudos e passes. Mas, querido Jesus, permanece conosco para a nossa segurança. Que assim possa ser, queridos amigos, graças a Deus. Muita paz.